Fala pessoal, beleza? Você sabe como escolher o melhor transformador para o seu equipamento? Se você não sabe, fica até o final que você vai aprender nesse vídeo, beleza? Então vamos nessa. É o seguinte, muita gente tem dúvida de como fazer para escolher o transformador para o seu equipamento. Eu vou te dar um exemplo. Tenho aqui essa serra tico-tico, ela é 220 com uma potência de 400 watts. Todo equipamento vem com essa etiqueta. Normalmente elas indicam potência e tensão. Algumas não indicam potência, indicam tensão e corrente. Para a gente escolher um transformador para o equipamento, a gente precisa saber primeiro da potência do equipamento. A gente vai lá na etiqueta e procura potência. No caso da minha serra tico-tico, ela já me dá a potência, já me deu 70% do trabalho. Se não tiver a potência, eu vou te ensinar agora. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa etiqueta, ela está identificando o seguinte, ó, as informações que elas estão aqui, as que a gente vai precisar. Potência 400 watts, tensão 220. Para a gente ficou fácil, só que vamos fazer o seguinte, vamos dar uma dificuldade. Vamos retirar, vamos passar uma borracha aqui, vamos substituir a potência por essa corrente aqui, ó. Como eu descobri essa corrente? Eu descobri essa corrente utilizando a seguinte equação. P é igual V vezes I. Fazendo a manipulação dessa equação, a gente vai ter a seguinte corrente. Então aqui a gente tem a corrente agora que a gente encontrou nessa equação. A gente tem essa corrente e a gente tem a tensão. Utilizando essa mesma equação agora, a gente vai encontrar a potência. A potência vai ser exatamente... Entendeu? Que com a mesma equação a gente consegue encontrar a potência e se a gente precisar achar a corrente, a gente também consegue. Se precisar, no caso, achar a tensão, a gente também consegue. Eu quis mostrar essas duas formas para, se no seu caso você não tiver a potência, você pega a equação e você consegue achar a potência de acordo com a sua corrente. Beleza? Então vou lá. Então agora a gente já tem a potência. A gente já fez nossos cálculos e descobrimos. Eu descobri que esse equipamento tem 400 watts de potência. Antes de a gente calcular o transformador, a gente vai ter que fazer o seguinte raciocínio. Por que eu preciso de um transformador para usar um equipamento que é 220 numa rede 127? Por isso, ó, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo. Se o equipamento for 220, e a gente utilizar ele numa rede 127, normalmente ele funciona. Ele funciona com a sua capacidade reduzida, tá? Eu vou te dar um exemplo, ó. Só faça isso se o seu equipamento for 220 e sua rede 127, beleza? Se o seu equipamento for 127 e sua rede 220, nunca faça isso, senão você queima. Que aí você sobrecarrega o equipamento, tá? No nosso caso agora, a gente vai mostrar que dá para usar, dependendo da situação, só que não é ideal porque você força demais o seu equipamento, porque ele trabalha com as suas capacidades reduzidas, beleza? Então vamos lá. 220 numa rede 110, eu tenho um aqui, vou ligar. Presta atenção na velocidade aqui, ó. Você vai ver agora, quando eu colocar ele para rodar realmente na tensão que ele precisa. É o seguinte, eu tenho esse transformador 110 220 ou 220 110, inclusive tem vídeo no canal eu mostrando como eu fiz a instalação dessas tomadas de plug. Ele vem com duas tomadas aqui em cima. Fiz essa manipulação e coloquei um LED aqui para identificar quando ele está energizado. Então vamos lá, vou ligar meu transformador. O transformador está ligado, o LED está indicando que ele está ligado. Vou plugar aqui. Presta atenção, a velocidade, olha a diferença. Você entendeu? Que ela está bem mais rápido. Por que isso? Porque ela está trabalhando na tensão que ela foi projetada para trabalhar. Entendeu? Se eu tivesse colocado ela, trabalhado no 110, eu até conseguiria fazer alguns serviços. Mas ela, com certeza, ela ia, em alguma maneira, ela ia travar. Na tensão que ela foi projetada, dificilmente ela vai travar. A não ser que a madeira realmente seja muito robusta. Aí realmente ela trava. A ideia aqui é mostrar por que você tem que trabalhar com o equipamento na tensão que ele foi projetado. Esse é o menor risco, trabalhar com a capacidade reduzida. Tem o risco de queima. Você vai forçar ele, vai queimar. Então, para isso a gente sempre precisa de um transformador. No caso agora, a gente vai aprender a calcular a potência do transformador para o nosso equipamento. E a gente está usando como exemplo
a serra tico-tico, beleza? Só que é o seguinte, a serra tico-tico, ela tem potência em watts. Os equipamentos, eles vêm com potência em watts. Já os transformadores, eles vêm com potência em VA. Por que essa diferença? Para simplificar, para não colocar muita dificuldade, o watts seria a potência relacionada ao trabalho que o equipamento vai fazer, entendeu? Já a potência VA, que também é potência, é a capacidade que o dispositivo tem de fornecer essa potência. Então, potência watts é a potência relacionada a trabalho e VA é a potência relacionada à capacidade de fornecimento. Entendeu? Só para simplificar, para a gente não entrar tantos em detalhes técnicos. Para hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar os dois. Então, a gente vai entender que é o seguinte, a gente vai entender que potência watts e potência VA, para o nosso caso, para o nosso exemplo, é a mesma coisa. Eles não são, mas a gente vai considerar, beleza? Então, considerando que a gente tem um equipamento de 400 watts, a gente vai precisar de um transformador no mínimo do mínimo de 400 VA, tá? Para se equivaler potência watts a potência VA, beleza? Então a gente está fazendo uma equivalência, tudo bem? Lembrando que são potências diferentes, mas a gente está fazendo uma equivalência para ficar mais fácil para você escolher o transformador. Então vamos lá. Sabendo disso, a gente tem 400 watts e a gente teria um transformador de no mínimo 400 watts. Só que 400 watts para um transformador é insuficiente. Por quê? Porque a gente tem questão de perda, a gente tem um monte de questão envolvida que também não vem ao caso, que a gente vai se aprofundar demais. A ideia aqui não é se aprofundar tanto. Então, sabendo disso, eu gosto de trabalhar com 30% a mais de capacidade que o dispositivo tem de fornecer essa potência, que no caso é o transformador. Então, eu gosto de trabalhar com essa margem de segurança de 30%. Algumas pessoas trabalham com 20%, outras com 10%. Eu gosto de trabalhar com 30%. Aí você poderia me fazer a pergunta assim, ah, mas não pode trabalhar com 50%, 100%? Pode, você vai trabalhar com um transformador desse tamanho quando você precisaria de um menor, entendeu? Então você acabaria gastando mais, sem esquecer que quanto maior o transformador, mais a sua capacidade de consumir energia, entendeu? Porque esses transformadores, mesmo só energizados, sem equipamento, esse específico, eles costumam consumir bastante. Existem transformadores que são projetados para ser mais econômico? Existe, mas eles costumam ser muito caros. Então é isso, então a gente vai trabalhar com 30% a mais. Então, para a gente saber qual transformador vai ser ideal para a minha tico-tico de 400 watts, a gente vai pegar um transformador de 400 VA, lembra que a gente fez a equivalência? Então a gente vai trabalhar com um transformador de 400 VA e a partir daí a gente vai adicionar 30%. Quanto que é 30% de 400 VA? Vamos fazer o cálculo? Então é o seguinte, 30% é a mesma coisa que 400 vezes 0,3, que vai dar esse resultado. 120 VA, mas o seu transformador não é 120 VA. 120 VA é o que você vai adicionar ao seu transformador. Lembra que ele era 400 VA, porque é 400 VA e 400 watts? Então, a gente encontrou 120, que é 30% a mais. Agora a gente vai adicionar 400 VA mais 30%, que é 120, que dá um total de 520 VA. Então, para essa minha tico-tico de 400 watts, o ideal é que eu utilize um transformador de mais ou menos 520 VA. Entendeu? Por que você tem que trabalhar com essas margens de segurança? O transformador, ele aquece, tá? Tem um efeito Joule aqui, que ele aquece. Eles trabalham aquecendo, é comum. Esse aquecimento, ele causa perdas. Então, ele causa uma perda de potência. Se você trabalhar com um transformador muito próximo da potência da sua serra ou do seu equipamento, o que acontece? Ele vai sobrecarregar. Essa sobrecarga nele pode causar sérios problemas, tanto na sua rede quanto no seu equipamento, podendo até pegar fogo. Existem muitos casos de transformadores que pegam fogo. Então, por isso que você tem que trabalhar com um transformador que trabalhe em uma faixa que te traga segurança. Para você também não precisar utilizar um transformador tão grande para o equipamento que não precisa tanto. Então, a ideia desse vídeo foi essa, foi mostrar para vocês
como escolher o melhor transformador, explicar algumas formas de você encontrar a potência do equipamento. A gente mostrou a equação que vocês conseguem encontrar, caso vocês não tenham a potência, com a corrente e tensão, encontrar a potência. E caso vocês já tenham a potência, vocês não precisam disso. Entendeu? Agora eu gostaria de saber de vocês, como vocês fazem para escolher um transformador? Deixe no comentário o que vocês acharam. Por enquanto é isso. Fica com Deus. Até a próxima.